Bom, galera, vamos agora para o nosso segundo momento da aula de História, né? Trabalhando agora com a economia e a sociedade açucareira. Temazinho que é forte para o Enem, tá certo, pessoal? Então, atenção redobrada para esse assunto, né? Fiquem com o seu caderninho fazendo as anotações pertinentes ao conteúdo, ok? Vamos acompanhar nosso slide. Nós temos aí, galera, o contexto, né? Contexto relacionado com o mercantilismo e também com o pacto colonial. Vocês devem lembrar, né, que nós trabalhamos com o mercantilismo já em aulas anteriores, que o mercantilismo era a política econômica dos estados absolutistas. Essa política econômica, ela tem um dos objetivos de gerar riquezas para os estados-nações modernas, tá certo? É nessa perspectiva, por exemplo, que nós temos a introdução de uma economia açucareira no Brasil. Porque vocês devem lembrar que Portugal, uma das práticas mercantilistas de Portugal era o metalismo, mas vocês devem lembrar que eu já expliquei para vocês que Portugal não encontrou de imediato metais preciosos na América Portuguesa. Foi a partir daí que nós tivemos a extração do pau-brasil e também com o início da colonização, a introdução da cana-de-açúcar. O contexto também relacionado com o Pacto Colonial. Vem para cá, pessoal. Olha só, vocês devem lembrar que a relação que existia entre a colônia e a metrópole era estabelecida pelo Pacto Colonial, em que, por esse Pacto Colonial, a colônia ela só podia manter relações comerciais com a sua respectiva metrópole. Em outras palavras, o Brasil só poderia manter relações comerciais com Portugal, tá certo? Ou seja, em outras palavras, a metrópole ela exercia um controle muito forte em relação à sua colônia. Não só um controle econômico, mas também, em grande medida, um controle política, certo, pessoal? Então, o Pacto Colonial, que também é chamado como o exclusivo metropolitano, era justamente esse monopólio econômico e também político que a metrópole exercia sobre a sua colônia, ou seja, em que Portugal exercia sobre o Brasil. Então, vamos acompanhar o nosso slide. Nós temos aí, galera, por que o açúcar, né? Nós temos aí 3 fatores específicos pela introdução do açúcar no Brasil. Portugal já tem experiência nas ilhas do Atlântico, né? Madeiras, Açores, São Tomé, Cabo Verde. O Nordeste, ou seja, o que hoje nós conhecemos como Nordeste do Brasil, possuía clima e solo favorável, né, que é o clima tropical, e o solo de Massapê, que é um solo que é propício para a atividade canavieira, e o açúcar era um produto altamente valorizado no mercado europeu. Então, nós temos aí esses 3 fatores conjuntos, né? A experiência portuguesa com a produção açucareira nas ilhas do Atlântico, o clima e o solo do Brasil, e também o açúcar era um produto valorizado na Europa. Então, olha só, pessoal, vem para cá. Só que, para introduzir o açúcar no Brasil, a coroa portuguesa ela não contava com grandes vultos econômicos, nem os colonos que estavam aqui estabelecidos. É só vocês lembrarem que os colonos que vieram para o Brasil eram nobres da pequena nobreza. Então, é por isso que o financiamento inicial da empresa açucareira do Brasil se dá com capital estrangeiro, que é o chamado capital judeu-holandês, tá certo? O que acontece? O sistema econômico que se estabeleceu no Brasil foi baseado no sistema da plantation. O sistema da plantation é caracterizado pelas grandes concentrações de terra, conhecido como latifúndio, nós temos o trabalho escravo, nós temos a monocultura e uma economia destinada para o mercado externo. Vamos acompanhar o nosso slide. Nós temos aí o sistema de plantation, né? Latifúndio, que é grandes propriedades de terra. Na verdade, nós temos uma grande concentração de terra no Brasil nessa perspectiva. É só vocês lembrarem, por exemplo, das Seis Marias, que eu expliquei no nosso primeiro momento. Trabalho escravo, lembrando que a primeira mão de obra que estruturou os engenhos de açúcar foi o trabalho escravo indígena, depois que se optou-se pelo trabalho escravo do negro africano. Uma monocultura, justamente para que não se estabelecesse uma dinâmica econômica na América Portuguesa, e também essa economia ela é destinada para o mercado externo, justamente porque os lucros eles têm o objetivo de enriquecer a metrópole e não a colônia. Então, se nós tivéssemos uma economia destinada para o mercado interno, isso geraria um enriquecimento da colônia. E a metrópole não queria isso. A metrópole queria se enriquecer e não enriquecer a sua colônia. Então, vamos acompanhar em seguida. Como eu tinha colocado para vocês, o investimento, né, como os colonos eles não tinham dinheiro para investir na empresa açucareira, eles contaram com o capital judeu-holandês. Só que tem um detalhe, né? A Holanda não emprestou esse dinheiro, não financiou essa empresa açucareira de graça. Na verdade, quem fazia o refino e a comercialização do açúcar na Europa era a Holanda, ou seja, o Brasil tinha a função de fazer a produção do açúcar, enquanto que a Holanda fazia o comércio, fazia o refino e a comercialização desse açúcar na Europa. Aí tem um detalhe interessante, vem para cá, pessoal. Então, você não pense, por exemplo, que os colonos eles ganhavam grande dinheiro com a economia açucareira. Na verdade, quem mais ganhava dinheiro com açúcar era a própria Holanda, tá certo? Porque era a Holanda que fazia a comercialização. Você pode estar perguntando, né, tio Gil,
Então, eles ganhavam dinheiro com o quê? Principalmente a coroa portuguesa, os comerciantes portugueses, eles ganhavam dinheiro com o comércio de escravos, o famoso tráfico negreiro. Porque, vocês devem lembrar, como eu tenho explicado para vocês, no continente africano já existia escravo. Vocês não pensem que a escravidão ela foi criada pelos europeus. A escravidão já existe na África desde o século XIV. O que a coroa portuguesa fez, o que a Europa fez no modo geral, foi se aproveitar de uma situação que já existia na África e ganhar dinheiro com a comercialização. Ou seja, o tráfico negreiro, o comércio negreiro, foi criado sim pelos europeus, mas a escravidão ela já existia na África antes do estabelecimento da colonização aqui no Brasil, tá certo? Antes da presença europeia aqui na América, no chamado Novo Mundo. Vamos voltar para lá. Eu coloquei também um detalhe para vocês, o papel das ordens religiosas, porque os judeus, né, os holandeses, os batavos, eles faziam esse financiamento inicial, mas as ordens religiosas que se estabeleceram aqui no Brasil, elas também tinham uma atuação no campo do financiamento. É só vocês lembrarem que na época não existia instituição bancária no Brasil. O primeiro banco que existiu no Brasil foi o Banco do Brasil, que foi estabelecido aqui somente no século XIX, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, tá certo? Então, por isso que eles contavam com um capital estrangeiro, principalmente holandês, né? E também existia um capital por meio das ordens religiosas. O engenho, ele se estruturava aí na Casa Grande, que era a residência do senhor de engenho, juntamente com seus familiares e os agregados. Nós tínhamos o engenho propriamente dito, onde se fazia a produção de açúcar. E nessa perspectiva, existiam dois tipos de engenho. Existiam os engenhos trapiche, que eram os engenhos movidos por tração animal, e existiam os engenhos reais, que eles eram movidos pela força das águas. Nós tínhamos a capela, que era o centro de culto religioso, esse culto religioso notadamente cristão católico, é só vocês lembrarem que a coroa portuguesa ela era católica, e nós tínhamos a senzala, que era o alojamento dos escravos, e que geralmente a senzala ela ficava perto da Casa Grande para que o senhor de engenho pudesse observar os escravos, né? E eu coloquei a observação para vocês da importância do gado. Só vem para cá, pessoal. Apesar de a gente colocar essa questão, né, de uma economia monocultora, de só produzir um produto econômico, mas na verdade existia sim algumas economias internas, uma pequena agricultura familiar, existia, por exemplo, a chamada brecha camponesa, né? Um conceito elaborado para relacionado aos escravos, em que no momento que os escravos eles não estavam trabalhando no canavial, eles estavam exercendo algum tipo de agricultura particular e que por meio dessa agricultura eles conseguiam algum pecúlio para poder comprar a sua carta de alforria. Então a gente mostra às vezes esse conceito de pacto colonial, exclusivo metropolitano, mas a coisa não era tão digamos, sistemática, tão rígida como se coloca tradicionalmente, tá certo? Então você tem, por exemplo, nessa perspectiva, a importância do gado. O gado ele tem a importância para o transporte, o gado ele tem importância para a alimentação, por causa da carne, o gado ele tinha uma importância para como força motriz para mover os engenhos trapiche e também o couro do gado ele era utilizado para a exportação, era destinado também para o mercado externo. Então percebe que existia assim uma outra dinâmica econômica dentro da sociedade açucareira, também da economia açucareira, que não ficava restrita somente ao açúcar. Então, você tem, por exemplo, esse conceito de monocultura, ele se refere quando nós temos a produção de um produto econômico ou que existe um produto econômico que ele é mais importante dentro da pauta econômica, tá certo, pessoal? Então, vamos acompanhar o nosso próximo slide. Nós temos aí uma imagem que eu trouxe para vocês sobre um engenho de açúcar, né? Mais uma vez, a Deco estava colocando. Imagem em questão de concurso, imagem no Enem, ela não está lá só de enfeite, não está só para embelezar a prova não, pessoal, ela está lá para ser interpretada. Então nós temos aí o ambiente, né, do engenho propriamente dito. Nós temos aí a produção de açúcar, né, logo no primeiro plano aí. Nós temos lá no fundo da imagem a Casa Grande, que era a residência do senhor de engenho. Ao lado da Casa Grande nós temos a capela, que era o núcleo religioso, e também umas residências mais humildes, mais simples, que era justamente a senzala, o alojamento dos escravos. Vocês percebem também nessa imagem a presença da mão de obra escrava, alguns trabalhadores especializados, que eles não eram, por exemplo, negros, tá certo? E também a presença do gado. O gado justamente tem essa função do transporte, tem a função de ser força motriz para movimentar os engenhos, tem a função na alimentação, e o couro do gado, ele era utilizado para ser vendido, né? Era destinado para o mercado externo. Nós temos aí, ó, mais uma imagem que eu trouxe para vocês aí de uma casa grande, tá certo? E perceber que esse ambiente era um ambiente tipicamente rural. Não existia um processo de urbanização na sociedade do açúcar. A sociedade açucareira, ela é tipicamente rural. Por que eu estou frisando isso? Porque eu já vi questões de vestibulares dizendo que a sociedade açucareira era uma sociedade urbanizada. Não.
O processo de urbanização no Brasil, ele começa, né, ou seja, uma sociedade urbanizada começa com a atividade mineradora. A economia açucareira, nós temos uma sociedade rural. Aí nós temos aí, né, mais uma vez, uma imagem do engenho, né, sendo movimentado pela força dos animais, a introdução do trabalho escravo. E nós temos aí a sociedade açucareira propriamente dita, né? Coloquei para vocês uma sociedade aristocrática, que ela é baseada em proprietários de terras. Nós temos uma sociedade masculina, porque ela era composta, em sua maioria, por homens, e também temos uma sociedade patriarcal, ou seja, em que o homem, ele é o chefe da família. Então, não confundam sociedade masculina com sociedade patriarcal. Apesar do conceito ser muito parecido, mas existem algumas particularidades. Sociedade masculina, frisando, sociedade composta, em sua maioria, por homens. Sociedade patriarcal, o homem, ele é o chefe da família. Ela é também uma sociedade escravista, porque ela é baseada na mão de obra escrava. É uma sociedade rural, como eu tinha colocado para vocês, e também uma sociedade católica. Eu coloquei a observação para vocês do papel da mulher. A mulher, na sociedade colonial, ela tem um papel tipicamente privado, tá certo? E o açúcar no Brasil, ele entra em crise justamente após o domínio holandês, que é um assunto que eu vou trabalhar com vocês futuramente, né? Mas eu coloquei só para já deixar a ideia que esse açúcar ele entra em crise após a dominação holandesa no Brasil, né? Vamos acompanhar o nosso próximo slide. Eu tenho para vocês, pessoal, o trabalho escravo, né? O trabalho escravo, como disse para vocês, ele foi introduzido no Brasil, associado também à economia açucareira. Olha só, vem para cá, pessoal. Não confundam esses conceitos que eu coloco para vocês, tá certo? Durante o período pré-colonial, nós tínhamos a mão de obra predominante de quem? Do índio por meio do escambo. Com o processo de colonização, ou seja, com a introdução também da economia açucareira, nós temos inicialmente uma mão de obra escrava do índio, mas que depois ela é substituída pela mão de obra do negro africano. Aí você pergunta, Gil, por que houve essa substituição? Primeiro, existe uma concepção cultural. O índio, ele não tinha uma mentalidade mercantilista, uma mentalidade de produção de excedente, como tinha, por exemplo, o europeu. A ideia do europeu aqui era produzir excedente porque ele queria comercializar, toda aquela perspectiva do mercantilismo. Então, o índio ele já tinha uma limitação cultural. Então, vocês não pensem, quebrando mais uma vez com vocês aquelas ideias equivocadas, vocês não pensem que o índio ele não se adaptou porque era preguiçoso. Isso é uma concepção totalmente ultrapassada. Existia, sim, uma limitação cultural. O índio não tinha essa cultura mercantilista como tinha o europeu, tá certo? E tem um detalhe, em 1580, a coroa portuguesa decretou a primeira lei que proibia a escravidão do índio. O índio ele só poderia ser escravizado por meio da guerra justa. O que é essa guerra justa? Um índio que ele resistisse à catequese, ele poderia ser escravizado. Então, dentro daquela perspectiva que eu tinha colocado para vocês, das missões jesuíticas, essas missões jesuíticas ela têm a função, dentre outras coisas, de exercer a catequese do índio. E o índio, por que o índio era catequizado? Por que ele largava a sua religião para aderir ao cristianismo? Justamente por uma questão de sobrevivência. Porque os índios sabiam que se eles se convertessem ao cristianismo, eles não poderiam ser escravizados. Então, vocês não pensem que o índio ele se convertia ao catolicismo porque ele era bobinho, não. Na verdade, era uma estratégia de sobrevivência, certo? Então, como a mão de obra do índio ela foi proibida de ser escravizada, optou-se agora pelo negro africano. E até porque, a partir da introdução do negro africano, nós temos também o surgimento do tráfico negreiro, chamado comércio negreiro. E a coroa portuguesa, os comerciantes, eles ganhavam dinheiro com isso, que era o chamado comércio triangular. Como era que funcionava esse comércio triangular? Como eu disse para vocês, o papel da colônia, dentro do pacto colonial, era manter relações comerciais com sua metrópole. Então, nessa perspectiva, a função da colônia era fornecer matéria-prima para a metrópole transformar essa matéria-prima em manufaturas e era revendida para os seus espaços coloniais. Então, o que acontecia nesse chamado comércio triangular? O Brasil, né, vamos inserir o Brasil nesse contexto. O Brasil tinha a matéria-prima e enviava a matéria-prima para a Europa. A Europa transformava essa matéria-prima em manufatura, ia lá para a África, vendia essa matéria-prima na África, pegava escravo e vendia aqui no Brasil. Esse era o chamado comércio triangular. Você tinha um comércio triangular entre o Brasil, Europa e África. Então, você tinha sempre essa perspectiva, né? Matéria-prima, manufatura, escravos que eram vendidos para a América Portuguesa, certo? Então, um dos instrumentos de troca que era utilizado para comprar esses escravos era o fumo, né? O fumo que ele era produzido aqui no Brasil, que existia já uma tradição dos povos indígenas, era moeda de troca por escravos
lá no continente africano. E também a cachaça, mas principalmente o fumo, ok, pessoal? Então, vamos acompanhar o nosso slide. Nós temos aí o comércio triangular, que eu expliquei para vocês, o trabalho do escravo, o negro africano, né, notadamente, substituiu a mão de obra do índio, e o conceito de escravo que eu coloco para vocês, que o escravo ele era considerado o quê? Um objeto, o escravo ele era considerado uma mercadoria. Se o escravo ele era uma mercadoria, ele estava sujeito às transações de mercado, ele poderia ser vendido, ele poderia ser trocado, ele poderia ser comercializado. Agora tem um detalhe, vem para cá, pessoal. Esse conceito de escravo, né, como objeto, isso é uma abordagem colocada pela historiografia tradicional. A nova historiografia, ela trabalha hoje em dia o escravo como um sujeito histórico, ou seja, o escravo ele interferindo na sua condição de escravo, tá certo? Então, perceba essas duas perspectivas. Se cair numa prova, você deve ficar atento ao que a questão pede. Se a questão vai trabalhar o escravo como objeto, ou se a questão vai trabalhar um escravo como um sujeito histórico. O que seria essa ideia do escravo como sujeito histórico? Nós temos, por exemplo, casos na sociedade colonial de escravos que, por exemplo, eles entravam com processos judiciais contra seus senhores por causa dos maus tratos que eles recebiam. Então, você perceba que o escravo, ele não aceitava passivamente a sua condição de escravo. Existiam-se várias formas de resistência. Então, isso mostra que o escravo, ele tinha, assim, um papel ativo dentro da sociedade escravista. Então, vocês fiquem atentos para essas duas vertentes historiográficas, né? Uma vertente tradicional, mais voltada para o marxismo, trabalha o escravo como um objeto. Se ele é objeto, ele está sujeito às transações de mercado, pode ser vendido, pode ser trocado, pode ser comercializado. E a nova historiografia trabalha o escravo como um sujeito histórico. Então, na hora de uma prova, vocês vão ter que prestar atenção em que tipo de abordagem a questão está trazendo em relação à condição do escravo, ok? Então, vamos voltar para a nossa imagem. Eu trouxe para vocês, né, uma imagem de um navio tumbeiro, né, que fazia o transporte dos escravos da África para cá. Lembrando que as condições de transporte elas eram extremamente precárias. Nós tínhamos aí vários escravos amontoados um em cima do outro, os porões dos navios lotados, os escravos pegavam doenças, muitos morriam durante o transporte. Não pense que a condição de viagem do escravo ela era boa, não, muito pelo contrário. Era uma viagem altamente cansativa, altamente degradante para o escravo, ok? Aí nós temos aí o trabalho escravo, né? Nós temos aí a estratégia de contestação, a ideia que eu estava colocando para vocês. O escravo, ele não aceitou passivamente a sua condição de escravo, ele resistia de várias formas ao processo de escravidão. Então, ele se utilizava, por exemplo, de fugas, ele se utilizava do suicídio, ou seja, ele se matava, cometia também infanticídio, ou seja, matava as crianças recém-nascidas, cometia também aborto e também existia os quilombos, que os quilombos, né, eles eram locais onde os escravos fugiam, né, justamente para se livrar da sua condição de escravo, cujo o principal quilombo que nós temos, né, é o famoso quilombo dos Palmares, tá certo? É interessante porque a nova historiografia, ela já trabalha também com a nova interpretação sobre os quilombos, mostrando que existia escravidão dentro dos quilombos. Parece algo contraditório, mas não é, porque o escravo, quando ele vem para o Brasil, ele traz consigo toda a sua cultura, inclusive o quê? A sua cultura já de escravizar o seu semelhante, tá certo? Mas, assim, em linhas gerais, numa perspectiva mais tradicional, o quilombo, ele era um local onde os escravos fugiam, índios também fugiam para os quilombos, nesses locais, para contestar justamente a sua condição de escravo, tá certo? Então, não esqueçam desses detalhes que eu trouxe para vocês. Vamos dar continuidade ao nosso próximo slide aí, falando sobre as missões jesuíticas, né? Chamado os padres jesuítas, os chamados soldados de Cristo, eles tinham uma função importantíssima no processo de catequização dos povos indígenas do Brasil, tá certo? Ou seja, essa catequese era dar a educação cristã católica, era converter esses índios ao catolicismo. Isso por quê? Vem para cá, pessoal. Vocês devem lembrar que a atuação dos jesuítas, na verdade, a Companhia de Jesus, ela foi criada no século XVI, dentro do contexto da Contra-Reforma, né? Ou seja, em 1517 nós tivemos a Reforma Protestante, que foi uma cisão dentro do catolicismo, a partir daí o surgimento das doutrinas protestantes, como o luteranismo, como o calvinismo, e uma das reações da Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo foi criar a Companhia de Jesus. Então, quem fazia parte da Companhia de Jesus era chamado os padres jesuítas. Então, esses jesuítas, eles tiveram atuação também na Europa, né, para resgatar os cristãos que eles haviam perdido para o protestantismo, e também teve uma atuação importantíssima no Brasil, especificamente com a educação. Então, os soldados de Cristo, né, eles iam para o Brasil, montavam os aldeamentos, montavam as missões jesuíticas, nesses espaços que exercia a catequese dos povos indígenas. Então, eles se utilizavam de várias estratégias para fazer essa catequese.
E uma das estratégias, por exemplo, era educar primeiro as crianças, porque eles educando as crianças elas levavam essas concepções católicas para os seus pais. Então, ficava mais fácil de fazer o quê? A propagação dessa catequeta, certo? Então, vamos acompanhar o nosso slide. Aí nós temos aí o destaque dentro das missões jesuíticas, dentro dos padres jesuítas, o padre Manuel de Nóbrega e o José de Anchieta, ok? Aí nós temos aí, né, uma imagem de um aldeamento indígena. Perceba que a configuração do aldeamento assumia mais ou menos essa perspectiva, um espaço meio retangular, e no centro existia a capela, né, representando a presença da Igreja Católica. E eu trouxe para vocês aqui uma questãozinha interessante para a gente trabalhar com esse assunto, sobre a produção açucareira. Nós temos aí, ó, a produção de açúcar no Brasil colonial. Alternativa A, possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território nacional, enriquecendo grande parte da população. Olha só, possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território colonial, nacional. Na verdade, pessoal, a economia açucareira ela foi favorável para a ocupação do litoral nordestino, ou seja, do litoral do que hoje nós conhecemos como o Nordeste, e não de todo o território nacional. Só vocês lembrarem que o açúcar ele não se estendeu para o sul, para o sudeste. O açúcar ele ficou restrito ao litoral do que hoje nós conhecemos como o Nordeste, enriquecendo grande parte da população. Na verdade, isso ainda é questionável. Na verdade, quem ganhava muito com açúcar era o quê? Era a Europa, porque, como disse para vocês, a economia açucareira ela era destinada para o mercado externo, para gerar rendas para a metrópole. Aí nós temos aí a alternativa B, praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida classe média rural. Como eu coloquei para vocês, pessoal, a estrutura fundiária do Brasil era baseada no latifúndio, ou seja, grandes propriedades de terras, não pequenos lavradores, ok? E uma sólida classe média rural. Nós temos sim uma classe rural, mas não assim uma classe média rural. Alternativa C, consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifúndio, monocultor e escravocrata, corretíssimo, que atendia aos interesses do sistema português. O sistema português, né, a ideia do pacto colonial, aquela ideia do mercantilismo, etc. Alternativa D, desde o início, garantiu o enriquecimento da região sul do país e foi a base econômica de sua hegemonia na República. Olha só, vem para cá, pessoal. Na verdade, essa questão, eu falei da ocupação do Sul, depois fala da República, né? Nós estamos trabalhando com o período colonial. Lembrando, a economia açucareira, ela foi favorável para a ocupação do litoral nordestino. Aí a questão é falar da República. Vocês devem lembrar que a economia brasileira durante a Primeira República, especificamente, era o café, certo? Ou seja, nós ainda, na Primeira República, nós ainda tínhamos uma economia agroexportadora, ou seja, uma economia agrícola destinada para o mercado externo, que era o café. Então, não associe café, por exemplo, ao período colonial. O café ele surge ali no segundo reinado, né, ali por volta de 1850, por ali, foi seu apogeu. Era utilizado inicialmente também a mão de obra escrava, depois houve a introdução da mão de obra dos imigrantes. O café ele teve também uma duração durante a Primeira República. A gente vai trabalhar isso mais na frente, certo? Mas só para a gente já adiantar alguma coisa, só você lembrar, por exemplo, da política do café com leite, né? Que era a hegemonia oligarca de São Paulo e de Minas Gerais dentro do poder político no Brasil, ok? Vamos voltar lá para a questão. Aí, nós temos aí, né? A alternativa é, não exigindo muitos braços, desencorajou a importação de escravos, liberando capitais para atividades mais lucrativas. A questão que eu coloquei, ó, não exigindo muitos braços. Lógico que existia, que esse braço era justamente o quê? O braço escravocrata, né? Desencorajou a importação de escravos, muito pelo contrário. A economia açucareira, ela se favoreceu em grande medida da importação de escravos. É só vocês lembrarem da ideia que eu tinha colocado para vocês do comércio triangular. Quem ganhava eram os comerciantes, né? Os comerciantes europeus, eles ganhavam dessa perspectiva, liberando capitais para atividades mais lucrativas. Na verdade, assim, o açúcar ele tinha assim, uma perspectiva econômica lucrativa, sim, tá certo? E lembrando, mais uma vez, aquela ideia que eu tinha colocado para vocês da monocultura, ok? Então, vamos acompanhar aí o nosso próximo slide, que eu trouxe para vocês, na verdade, uma imagem que ela foge do período, né? Não é especificamente do período colonial, mas só para mostrar para vocês, quando os escravos fugiam, se colocava, por exemplo, em jornais, esses escravos fugidos, pagavam-se recompensas para esses escravos fugidos.
Trouxe para vocês aqui a imagem, que também, olha só, pessoal, essa imagem não é assim do período colonial do Brasil. Esse é o escravo Peters, que ele é um escravo norte-americano, mas que também para representar os castigos físicos que esses escravos sofriam, né, que eles eram chicoteados, etc. E, por último, eu trouxe para vocês uma imagem de uma rebelião, né, contra o Quilombo dos Palmares. Só vocês lembrarem, por exemplo, que existiam os quilombos, né, esses quilombos, né, que eram os espaços onde os escravos eles fugiam para contestar a sua condição de escravo, mas que existia, sim, uma iniciativa da coroa portuguesa, uma iniciativa dos colonos para tentar destruir esses quilombos. E o Quilombo dos Palmares, que foi destruído ali no século XVII, ele teve atuação importante do Domingos Jorge Velho, que o Domingos Jorge Velho era um bandeirante, dentro daquela chamada bandeiras de caçar quilombos. Ele tem essa função justamente de procurar e destruir quilombos onde existiam escravos fugitivos, tá certo? Então vem para cá, pessoal. Só para a gente frisar aqui algumas considerações gerais sobre o conteúdo, né? Lembrando da economia açucareira, que foi, digamos, a primeira forma ou a segunda forma econômica do Brasil. Nós tivemos uma economia do pau-brasil, mas isso foi no período pré-colonial. Dentro da colonização, nós temos a introdução da economia açucareira. A economia açucareira baseada no sistema de plantation, né? Latifúndio, mão de obra escrava, monocultura e economia destinada para o mercado externo. Vocês não devem esquecer do papel dos escravos, né? Inicialmente houve a escravidão do índio, depois que foi substituída pela mão de obra do negro africano, lembrando a mão de obra do negro africano inserida dentro do chamado comércio triangular, tá certo? Nós temos o comércio triangular América, Europa e África, ou seja, o fornecimento de escravos para o Brasil, ele vinha do continente africano, certo? Não pensem que a escravidão ela foi criada aqui no Brasil ou foi criada pelos europeus. Escravidão, ela já existia na África, ok? Então, pessoal, nossa aula fica por aqui.